galera, do outro lado da tela, hoje eu trouxe para vocês aquele famoso bolo de milho, ó, cremoso, uma delícia. Mas antes da gente ir para a receita, não deixa de dar aquele bom demais, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você receber receitas, novidades e dicas para o seu dia a dia. E na nossa receita de bolo de milho cremoso, não tem muito segredo. A gente coloca primeiro todos os nossos líquidos, né? Para depois a gente colocar o nosso milho. E assim a gente bate tudo de uma vez, porque ele é classificado em uma tipo de massa cremosa. Então a gente vai colocar o nosso óleo. Em seguida a gente já pode colocar os ovos. Aí a gente coloca a manteiga. O leite moça. O interessante é que no nosso bolo de milho cremoso, a qualidade do material interfere muito no resultado final. Então a gente sempre, quando faz um bolo, a gente usa o nosso leite moça, que é um dos melhores do nosso mercado. Em seguida, colocou todos os líquidos, é a última parte que a gente coloca no nosso liquidificador, a gente coloca o milho. Aqui já está cortado as 5 espigas da nossa receita. E antes de bater, queria deixar outra dica. Deixe processando um pouquinho a mais para que o milho ele seja totalmente triturado. Por final, a gente coloca o nosso amido, o nosso fubá de milho mimoso e o nosso fermento. Então agora a gente vai bater o nosso bolo. Bata seu bolo de milho aproximadamente 1 a 1 minuto e 15, dependendo da velocidade do seu aparelho. Depois que a gente bater toda a parte dos líquidos, aí a gente tira, coloca num bowl para a gente fazer a outra mistura do nosso bolo. Não coloque de uma vez a parte do fubá mimoso, de milho mimoso. Por quê? Porque senão ele vai dar algumas bolinhas e pode ficar um pouco ruim para misturar. E no final, que você assar, a gente pode encontrar pouquinho de fubá sem que ele tenha sido misturado. Aí vocês misturam bem. Viu que eu coloquei ela em 2 etapas. É bom que vocês misturem também com o fouet, que o fouet ajuda a misturar e quebrar todas aquelas bolhas de fubá que tem na nossa receita. Tá vendo que ela já tá ficando uma mistura homogênea? Não tem mais nenhuma bolha de fubá. Depois que a gente misturar o nosso fubá, a gente coloca o nosso fermento. E aí sim, a gente mistura bem com delicadeza para que ele não se ative agora. O interessante é ele ativar dentro do forno.
mas tenta misturar de uma forma que você garanta que ele foi todo misturado e a massa ficará, para a massa ficar homogênea, igual a do fubá. Não tem segredo. Quando você colocar o fermento, mistura tanto em forma de círculo como de baixo para cima, para a gente conferir se o nosso fermento foi totalmente dissolvido na massa. Após a gente fazer esse processo, a gente vai despejar o nosso bolo numa forma de bolo, que eu já otimizei o tempo, já dei uma untada, e a gente vai colocar no nosso forno. O interessante é que a forma com bolo de milho cremoso ocupe mais ou menos 3/4 de um total da forma que a gente escolheu. Pessoal, agora a gente vai para a parte mais importante da nossa receita. Olha que lindo que ficou o nosso bolo. Cheiroso, bem apetitoso. Agora eu vou cortar para mostrar para vocês o quanto o nosso bolo ficou bonito. Eu deixei o nosso bolo de 30 a 40 minutos no forno. Isso vai depender do seu fogão, do seu forno, como ele vai estar. Mas olha que perfeito que ficou o nosso bolo de milho, ó, bem maciozinho. E agora a gente vai experimentar essa delícia de bolo de milho. Bem macio, bem gostoso. E não esqueça de dar aquele bom demais na nossa receita e comentar sobre o bolo que vocês fizeram aí em casa, para a gente saber o resultado.